Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Me encontro aqui no CTA, refeitório, onde eu estou meditando numa passagem que se encontra em João capítulo 9, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui a gente vê uma palavra, grandiosa e ao mesmo tempo uma palavra meio que preconceituosa. A gente sabemos que o povo de Israel ali, eles acreditam que quando uma pessoa nasce com algum defeito físico, significa então que Deus, amaldiçoou. E não é verdade isso. Aqui a gente vê, os discípulos perguntando para o Senhor Jesus, para ele ter nascido cego, é sinal que alguém pecou. Mas quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Mas se ele nasceu cego, como que ele pecou? Sabemos que os judeus, eles acreditam, Alguns acreditam em reencarnação, outros não. Então, quando eles viram o cego ali, houve uma grande divisão ali. Será que foi amaldiçoado ou por causa de uma outra vida passada? E Jesus, ele veio quebrando todos esses paradigmas, mostrando que não existe reencarnação não, ele simplesmente, e ninguém tinha pecado ali. Simplesmente ele nasceu para que o poder de Deus viesse sobre a vida dele, se manifestasse através da vida dele. Assim como o Senhor está dizendo para mim e para vocês, se tem um problema aí, saiba que a solução eu vou manifestar-me a ti. Você e as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão te assistindo, vai poder ver o meu poder. Mas se a gente olhar mais a fundo essa palavra, a gente vai ver, como eu disse, é uma palavra meio que preconceituosa. Quantos se encontram na casa do Senhor desta maneira, querendo caçar algum erro do companheiro, em vez de caçar o próprio erro, em vez de olhar para si e analisar se os próprios comportamentos estão agradando ao Senhor, se os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu falar, o meu andar tem agradado a Deus. Mas não, fica muito mais fácil a gente olhar a vida dos outros e a gente começar a perguntar: ixi, esse irmãozinho, essa irmãzinha está passando por essa luta porque alguma coisa aconteceu, ou ela nasceu amaldiçoada por Cristo, pelo Senhor, ou simplesmente, uma coisa é certa, ela está pagando tudo que ela fez. Bem dizer, foi isso que os amigos de Jó falaram para ele, sem saber que o próprio Senhor permitiu aquela situação na vida de Jó para que eles vissem, e até mesmo o inferno visse, o mundo espiritual visse que Jó não adorava a Deus, não buscava ao Senhor por ser rico apenas, não, porque já estava no sangue dele, já era a identidade de Jó. Sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, nós não pertencemos a este mundo. E quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, parece que tudo começa a deslanchar. Não significa que a gente não passa por luta, porque a gente passa por uma luta muito mais ferrenha.
Mas sabemos que Deus está no controle de tudo. E assim como a prova veio, a prova vai passar. Aqui a gente vê, né, o relato de um homem que era assim. Um homem que era discriminado, um homem que sofria preconceitos. Talvez da família, da sociedade a gente vê que sim. Né, dos fariseus, dos conhecedores ali. Que se diziam conhecedores de Deus, filhos de Deus ali, julgando. Quantos estão na casa do Senhor julgando, se esquecendo que quando veio para o Senhor, veio todo quebrado, todo massacrado, e o Senhor foi dando um banho de glória, né? Purificou, levantou, pôs de pé e pôs para se assentar com os príncipes. Hoje muitos se esqueceram de quem era, né? De quando fediam. Muitos até mesmo, alguns não bebiam, alguns chegaram a não usar droga. Mas quando a gente vem para Cristo, todo mundo, a gente passa a transmitir o odor de Cristo. A nossa mente muda, o nosso comportamento muda, né? Muitos têm perguntado para mim assim, Marcos, por que fulano não tem mudado? Às vezes eu fico sem palavras, porque por mais que você possa até arrumar argumento, tem pessoas que não querem mudança, mas tem pessoas que estão buscando a mudança e a mudança não veio. Porque a gente vê esse céu. A gente via, né, a mulher com fluxo de sangue, a gente vê tantos milagres que o Senhor operou. Claro que teve atitude de ambas as partes. Mas também a gente se esquece que o mundo espiritual é muito mais complexo. Existem pessoas que estão cometendo diversos pecados, mas ela tem um desejo enorme de sair daquela situação. Em vez de a gente parar para criticar, nós devemos parar e orar mais, interceder por aquela vida, interceder por aquela alma. Porque se nós estamos de pé hoje é porque teve alguém que orou, intercedeu pelas nossas vidas. Você está de pé porque alguém orou por ti, alguém comprou guerra com o inferno. Muitos de nós não éramos para estarmos aqui. Lembro-me que quando tinha 5 anos, eu via o mundo espiritual. Conversava com espíritos, comia doces, brincava com brinquedo de espíritos. Alguns espíritos eram bonzinhos, outros queriam me matar, tinha medo. E lembro também que quando eu, logo com 5 anos, né, eu ia para o inferno todo dia. Eu sofri abuso sexual por demônios. Eu só fui saber que eu mantinha relações com demônios por causa de 2 fitas, né? Primeiro, quando eu tive realmente relação normal com outra pessoa. E uma vez uma mãe de santo, ela perguntou como que eu consegui chegar neste nível de ter relação com espíritos. Meu pai espancava muito minha mãe. Meu pai vivia me dizendo por que eu não morri no parto, sendo que meu parto foi à base de fósforo. Minha mãe já estava ficando roxa quando o médico decidiu, né, me puxar com ferro. E meu pai sempre me amaldiçoava ali. Um belo dia, eu com 11 anos, eu comecei a fugir de casa. Meu pai sempre me buscava. Lembro que com 11 anos nós conhecemos um terreiro, né? O caçula, o Lucas, meu irmão, ele, na época, ele era recém-nascido. E ele chegava a desmanhar no colo da minha mãe não sabia o que fazer. Um belo dia, a gente num posto,
Minha mãe gritando. Eu lembro que minha mãe gritava muito porque meu irmão, ele ficava roxo e desmaiava. Minha mãe tinha medo de perdê-lo. Até o momento que uma mulher falou que era quebranto, era só levar na casa da mãe dela, que a mãe dela ia benzer e tudo ia voltar ao normal. Realmente, minha mãe foi, eu e minha mãe. Minha mãe foi desesperada e saiu aliviada porque realmente meu irmão passou dali em diante a dormir tranquilo. O diabo faz, né? E depois tira o corpo fora. Parecia uma maravilha. Quando vai ver, eles começaram a dizer que minha mãe era médium, minha mãe entrou. Passado algum tempo atrás, eles começaram a dizer que eu era médium. Eu lembro-me muito bem que o terreiro, os trabalhos, era dia de sábado. Eu entrei num sábado, no segundo sábado eu já estava incorporando e no terceiro sábado já estava dando passe. Foi muito rápido. E todos os orixás e guias, assim, os guias, né, que me catavam, eram os mesmos que apareciam para mim quando eu era criança. Os mesmos que abusavam sexualmente de mim eram os mesmos que me catavam também. Passaram a dizer, eu pegava uma certa pombogira chamada Maria Padilha da Zona, e ela dizia que eu era filha dela e que eu era esposa de 3 maridos, de 3 Exus, né? E aqueles 3 abusavam de mim. Até um certo dia eu estava morando já com uma mãe de santo, ali no Jardim Fernandes, da favela ali do Eliane, que eu sou de lá, Zona Leste, São Paulo. E eu estava morando na casa de uma ex-mãe de santo que faleceu. E um belo dia, depois de muito tempo, eles começaram a abusar de mim. E ela, com um copo d'água, derramou na minha cabeça. Ao acordar, ela disse: como que eu cheguei neste nível? Lembro que ela queria, e outros pais de santos, né, de candomblé, queriam que eu raspasse a cabeça. Mas aos jogabúzios, eles viviam dizendo que estava guerra de santo. Até um belo dia me levaram um certo trabalho e uma bruxa disse que para os pais de santo que eu já tinha nascido raspada e catulada, já tinha nascido feio e que não precisava fazer minha cabeça. Mal sabia eu que o Senhor já tinha me escolhido do ventre. Passado algum tempo, lembro-me que com 15 anos mesmo eu saí definitivamente de casa. Fui morar na Vila Formosa. Passei a dormir em túmulos, em tumba, a comer goiaba, morinha que tem lá na Vila Formosa, no cemitério da Vila Formosa. Comia comida de macumba, frango cheio de bicho muitas das vezes, porque eu não sabia pedir. E eu não queria que a minha família descobrisse, porque eu tinha medo de meu pai matar eu e minha mãe. Porque meu pai espancava muito a minha mãe e a família do meu pai apoiava meu pai. Com 15 anos também, eu vivia manifestado naquele cemitério, a ponto de eu não saber quem era quem, que era eu e quem eram os guias. Lembro que uma certa mulher desceu do ônibus, atravessou a rua, numa das floriculturas ali em frente ao terminal Carrão. E nisso ela veio a pé com um buquê de flores, de rosas. Na hora que ela chegou, eu me manifestei. Eu só sei que quando eu acordei, ela me disse que ia me levar para casa dela. E ela me levou para casa dela. No dia seguinte, ela revelou que não era mulher, que era travesti e que eu dava jeito também. E eu tinha mais direito, né, de ser travesti porque eu era filha de Pombogira e ela não. Comecei a tomar anticoncepcional com 15 anos. Já estava mulher quando eu voltei para casa. Minha mãe falou que meu pai tinha parado de bater nela, meus irmãos também. Fiquei uma semana com eles. Um belo dia, um belo domingo, meu pai acorda revoltado com a minha mãe.
já batendo nela, enchendo a cara dela de bolacha, de tapas. Quando ele pegou a cabeça da minha mãe e começou a bater contra a parede, eu peguei uma garrafa e acabei cortando, né, entre os lábios e o queixo aqui assim. Porém, na visão, eu não via que eu não tinha, pra mim eu não tinha cortado ele. Mas na realidade eu tinha cortado. Até isso, Satanás me cegou, porque a vontade de matar ele era tão grande, né, nesta hora, que a família do meu pai veio para espancar, para linchar eu e minha mãe. Meu pai protegeu ainda minha mãe, mas a família veio para cima de mim, a família todinha do meu pai, minha família, né? Até o momento que meu pai, minha mãe me levou pro médico, por causa que quando eles começaram a me linchar, eu tinha uma espécie de furúnculo entre as pernas, uma das pernas, e ela começou a vazar sangue, era só sangue, não era nem pus, era só sangue. Minha mãe me levou pro médico, ao deitar na maca, o médico examinou e disse bem assim: se eu acreditasse em Deus, se eu não acreditasse em Deus, eu tinha que passar a acreditar, porque era um câncer maligno. Só que aquele câncer saiu para fora, senão teria que amputar uma das minhas pernas. Passei a ter que fugir, com medo de, né? Um da minha família, a família do meu pai, passou a me caçar. Lembro que meu pai começou a ir atrás de mim, meu pai que me trouxe para casa de volta. Mas eu odiava meu pai. Para mim, ele já tinha deixado de ser pai há muitos anos atrás. Até o momento que o Senhor, com 19 anos, né, me levou para o Paraná para me conhecê-lo. Ali em Curitiba, passei em diversas casas de recuperações. Até o momento que o Senhor me levou para Rio Grande do Sul, onde que com o pastor Edson, pastora Janaína ali, a Deus no Brasil, primeira igreja Deus do Brasil, né, de Santo Ângelo, porque de Curitiba, né, eu estava numa casa chamada Vale do Rei, que ficava 60 quilômetros de Curitiba, no Paraná mesmo, Rio Sagrado, chamada casa. De lá eu fui para Santo Ângelo, e lá o Senhor, né, decretou, né, derramando óleo na minha vida, mostrando para os meus inimigos que Ele realmente tinha me chamado. Mas a minha conversão não foi fácil não, amado. Os próprios pastores, eu era muito perseguido por pastores, porque na época eu rebolava muito, na época eu tinha muito mais trejeito do que eu tenho hoje. Era muito perseguição, era muita humilhação que eu passava na igreja por simplesmente ter nascido homossexual. Homossexual, amados, não é opção, porque se fosse opção, eu não teria sido. Doença não é doença, porque senão existiria vacina e já teria diversos homossexuais tomando essa vacina. O homossexual também não é safadeza. Simplesmente a pessoa nasce gostando do mesmo sexo. E quando a pessoa nasce gostando do mesmo sexo, ninguém tá ali para explicar, para ensinar, para aconselhar, simplesmente para criticar. A igreja em si, ela não sabe lidar com o homossexual. Para ela é doença, é opção, sendo que hoje em dia eu entendo desta maneira que o Senhor, Ele permite, né, a pessoa nascer homossexual, simplesmente porque, como está escrito, o pecado tomou conta do mundo.
A criatura passou a adorar mais a criação do que o Criador. E como consequência do pecado, acabou surgindo, né, os homossexuais. O homossexual não é maldição de Deus. Simplesmente a palavra do Senhor não nos dá direito de exercermos este lado. Porque viver é Cristo, eu sempre falo e sempre vou falar, é ter uma vida de renúncia. É através da renúncia que nós nos aproximamos do Senhor. E ao mesmo tempo a igreja do Senhor não tem o direito de julgar ninguém, a não ser pregar a verdade. É aconselhar com amor, pregar a verdade, mas também com amor. Não pregar a verdade no sentido de apontar. É claro que quando a gente pregamos a verdade ela confronta com o pecado. Mas tem muitas pessoas que adoram pregar cajado no sentido de apontar o dedo, sendo que o cajado, ou o que for, quando a palavra sai das nossas bocas, primeiramente é conosco mesmo, não é com a pessoa que está ouvindo. Porque essa mensagem não nos consertar, não mexer conosco por dentro, não adianta você querer pregar para os outros, porque a mudança começa através de nós pregadores. Eu lembro que muitas e muitas vezes o Espírito Santo me levava para a sua casa, e as pessoas da igreja que se dizia terem o Espírito Santo eram os mais que me julgavam, os mais que me condenavam. Não tenho raiva de ninguém, pois eu perdoei todos, tanto a minha família quanto as pessoas. Hoje em dia eu vejo que foi necessário eu passar. Por causa do meu próprio coração, eu cresci tendo ódio de tudo e todos. Eu tinha ódio de Deus. Eu tinha ódio de Deus por ter nascido homossexual, porque o meu desejo nunca foi ser homossexual. Eu queria ser uma pessoa, eu dizia assim, normal. Como se homossexual não fosse normal. Mas eu não entendia na época. Não significa que esse sonho morreu, ainda tenho esse sonho. Mas o meu foco hoje em dia mudou. Eu estou mais preocupado em saber o que Deus tem achado de mim do que o ser humano. Eu chegava a perguntar para o Senhor, por quê? Por que essa humilhação na tua casa? Eu passei a sofrer, eu sofria muito mais na igreja de quando eu era travesti, quando eu era de terreiro de macumba. Oh amado, o Senhor veio à terra dar a sua própria vida por amar eu e você. E muitos de nós que se diz que está na casa do Senhor, hoje em dia tem chutado as almas, tem tirado as pessoas da casa de Deus por ciúme, por inveja, por julgamento. Quem somos nós? Porque você já parou para analisar, se Deus olhasse para você e começasse a julgar tuas atitudes, será que você subiria ao céu? Será que as atitudes que você tem tomado está de acordo literalmente com a palavra de Deus? Será que você não tem falhado em nenhuma vírgula? Porque muitos falam de um drogado, de um prostituto, de um homossexual. Fala que são pessoas sem vergonha, sem caráter. Mas será que você que fala mal dos outros, você que cuida da vida dos outros, será que você tem agradado a Deus?
Aqui, os discípulos de Jesus estavam apontando e estavam querendo que Jesus respondesse do jeito deles. Mas Jesus, ele não veio para julgar. Claro que nós nunca podemos esquecer que Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é verdade e justiça. Justiça, nunca se esqueça disso. Hoje ele tem sido o nosso advogado, né? Nosso advogado. Mas naquele dia ele será o nosso juiz. Será que as minhas condutas, o meu andar, o meu pensar tem agradado ao Senhor? Fique na meditação, que o Espírito Santo venha falar mais ao seu coração. Você é amado do Senhor. Você que acha que Deus não te ama, isso daí é engano de Satanás. Se as pessoas dizem para você que Deus não ouve a tua oração, é engano de Satanás. Independente de como você está, na condição em que você se encontra, usando droga, bebendo, se prostituindo nesse exato momento, para o que você está fazendo nesse exato momento e diga essas palavras: Senhor, eu entrego todo o meu ser, meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti, Jesus. Perdoa meus pecados e me ajuda a vencê-los, porque sozinho eu não consigo. Oh, amado, Deus quer isso, porque no tempo dele você vai se assentar na mesa do rei. Sabe por quê? Porque hoje mesmo, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, Ele está te chamando. Assim como o Senhor disse para Lázaro, saia para fora, Ele te diz, te chamando pelo seu nome, saia para fora. Porque Jesus tem vida e vida em abundância. Hoje você é a cauda, mas amanhã tu és cabeça. Seja tocado, seja curado, seja renovado, seja fortalecido em Cristo Jesus. Não dê ouvidos aos que te criticam. Busca você, dê ouvidos a Deus. Eu lembro-me que pastores saíam do púlpito e diziam para mim quem era eu, que era para mim voltar da onde eu saí, que a igreja não era o meu lugar. Realmente, a igreja não é o meu lugar. Sabe por quê? Religião mata, religião destrói. Jesus não é apenas religião, Ele é real, Ele é verdadeiro. Essa tristeza aí, o Espírito Santo está arrancando de ti e te concedendo vida. Libertação da parte do Senhor, cura, milagres na tua vida. Hoje as pessoas te apontam, mas amanhã elas mesmas vão correr atrás de você, pedindo oração. Amém? Que o Senhor Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que o Pai Todo-Poderoso, nosso Deus tremendo, venha falar mais ao seu coração. Porque nesta noite, esta pedra que te atrapalhava de ouvir, sentir, tocar em Jesus, está sendo removida. E o Mestre lhe chama, saia para fora. Amém? Que a tua vida, que você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, seu trabalho, sua vizinhança, sua cidade, venha ser completamente abençoada. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.